Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, não é? Meus queridos, vamos colocar em prática, vamos colocar em dia a nossa percepção de Bíblia. Vamos colocar em prática ou vamos colocar em dia a nossa percepção daquilo que é a escatologia consumada. Escatologia consumada, todos nós sabemos que é aquilo que a gente acredita que tudo já aconteceu. Nós vamos entender que sempre que existiu ser humano na Terra, desde que começou a existir, não é, esse reino da Terra, sempre houve a necessidade da gente acreditar que alguma coisa aconteceu no passado bíblico, mas que tudo levava a acreditar que um dia o Criador do céu e da terra, ele iria requerer aquilo que o ser humano fez sobre a terra de mal, não é? Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta e eu já classifiquei aqui algumas passagens que tratava-se do fim. Mas fim de quê? O problema é que a grande maioria dos pregadores, principalmente os futuristas, eles não gostam de classificar essa palavra fim. Por quê? Porque para eles, toda vez que a Bíblia fala sobre fim, está falando sobre o fim do reino da terra. Mas não existe em nenhum lugar da Bíblia uma referência que trata-se do fim do reino da terra. Na Bíblia, você encontra várias vezes a palavra fim, mas nunca relacionada ao fim do reino da terra que Deus iria um dia fazer com que esse reino da terra ele deixasse de existir. Vamos olhar aqui. No dia 6 de agosto de 1945, aconteceu ali no Japão, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Você conhece a história da Segunda Guerra, né? Essa bomba, ela foi lançada sobre essas duas cidades para que pudesse fazer o Japão a se entregar, a se render e talvez até terminar a Segunda Guerra Mundial. Só que nessa brincadeira morreram ali cerca de 80 mil pessoas instantaneamente. Você acredita nisso? Aí você me pergunta, tá, Alberto, o que tem a ver isso com o fim? O que tem a ver é que desde a Primeira Guerra Mundial, sempre alguém disse que era a volta de Jesus. Tudo que aconteceu na Terra de mal ou de maldade até hoje, sempre os futuristas estão falando que é o fim de todas as coisas e que Jesus está voltando e que o arrebatamento da igreja vai acontecer rapidinho. Mas nós temos uma outra história aqui. De 1914 a 1918, 20 milhões de pessoas morreram entre civis e militares. Isso foi na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918.
Enquanto a Segunda Guerra deixou 80 mil pessoas mortas instantaneamente, na Segunda Guerra foi mais de 20 milhões de pessoas que morreram entre civis e militares. Mas muita gente também falou que aquilo era sinal da volta de Jesus. Volta entre aspas. Agora vamos olhar aqui na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o fim. O fim. Quando você vai aqui em Ezequiel, capítulo 7, o versículo 2, Deus disse assim através do profeta Ezequiel: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Tira o reino da terra fora. Eu não gosto de falar planeta Terra, porque eu não acredito nessa palavra planeta, né? Não gosto muito dessa palavra planeta. Eu gosto de usar reino da terra. Porque essa questão de planeta, eu estudo muito sobre o assunto, e para quem acredita numa bola giratória no espaço, não pode acreditar na palavra Altíssimo. Então, se você parar um pouquinho e analisar, é opinião minha, tá, querido? Você nem precisa falar no que você acredita. Guarde para você. É a opinião minha. Isso não quer dizer que você também tem que acreditar assim como eu. Mas eu não acredito no reino da terra como uma bola no espaço. Não acredito nisso, não. Eu acredito que a terra é um reino, não é? Onde Deus estabeleceu o seu reino. Eu não acredito naquilo que a NASA criou e jogou aí para os gados acreditar, não, tá? Então, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Isso era relacionado à terra de Israel. 2 pontos. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. A terra, qual era a terra? Esse versículo estava tratando de qual terra? A terra de Israel. Os futuristas fazem o quê? O que os futuristas fazem? Eles pegam essa palavra terra e fala que é o planeta. Não. Deus disse que era a terra de Israel. Não era o reino da terra, mas os futuristas pregam planeta Terra. E onde fica Eclesiastes, capítulo 1, o versículo 4? Que diz que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Hein? Ali, terra é cosmo, não é aeon. Tá bom? Então, esse fim que iria chegar era o fim nos 4 cantos da terra de Israel. Mas de que fim o profeta estava falando? Qual fim seria? Era o fim da nação? Era o fim daquele povo? Ou era o fim do império da lei mosaica? Vamos continuar estudando. Amós, no capítulo 8, versículo 2, a parte B do versículo fala assim: o fim chegou sobre o meu povo Israel. Você está vendo que Israel falou, Ezequiel tinha dito que o fim vem. Esse vem do momento da fala do profeta Ezequiel estaria ainda em curso, estava cavalgando. Esse fim estava cavalgando e iria chegar na terra de Israel. Já Amós, ele disse assim: o fim chegou sobre o meu povo Israel. Quem falou foi Deus, mas através de Amós. O fim chegou. Tá vendo?
o tempo verbal? Presente. O tempo verbal de Ezequiel 7:2, o fim vem, era futuro, vem. Aqui, o tempo verbal era o tempo presente, porque era o fim chegou sobre o meu povo Israel. É a mesma profecia, porém com os tempos verbais diferentes. Agora, Mateus, no capítulo 13, no versículo 39, fala assim, a parte B também, a ceifa é o fim do mundo. Qual mundo? O mundo Aion. Quando aconteceu essa ceifa aqui? Quando o exército romano cercou a cidade de Jerusalém. Aquele cerco foi a maior profecia bíblica da história, que Jesus tinha falado, Daniel tinha falado, os livros históricos falavam. Então, quando acontecesse a grande ceifa, a grande tribulação, o juízo de Deus que estava por vir, era chegado o fim do mundo. Que mundo? Mundo Aion. Que mundo era aquele? O final dos tempos para o povo de Israel. É, Alberto? É. Mas você tem como comprovar isso? Claro que eu estou lendo. Tudo bem, mas vamos continuar. Romanos 10:4. O fim da lei é, mas eu estou há 2000 anos depois da fala, então eu tenho que respeitar a gramática da língua portuguesa ou o vernáculo. Então o fim da lei era, ou o fim da lei foi Cristo para a justiça de todos aqueles que crescem. Porque esse crer é sem R. Então, para todo aquele, já está dizendo que era uma coisa individual. Ou seja, cada um com a sua responsabilidade. O fim da lei foi Cristo. Não é mais Cristo. Eu não posso ler o fim da lei é, porque senão eu estou trazendo a história para os dias de hoje. E não é assim que funciona. O fim da lei foi Cristo para a justiça de todo aquele que cresce nele. Tá vendo esse todo aquele? Não está falando para todos. É para todo aquele. Não é para todos. Não está dizendo o fim da lei é Cristo para a justiça de todos. Não está escrito assim. Está escrito o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por isso, crê sem R. É individual. Beleza. Então estamos chegando à conclusão de uma coisa. Que o fim que a Bíblia falava, como tem vários fins, né? Houve o fim da lei. Houve o fim dos séculos. Houve o fim dos tempos, que muita gente ainda acredita que vai haver o fim dos tempos. Não, o fim dos tempos chegou naquele século. Agora olha, um dos versículos mais completos que você acha na Bíblia, para entender, é isso aqui, ó. 1 Coríntios 10:11. Preste atenção no que Paulo falou acerca do fim. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão, eu leio aqui estão, mas estavam, porque quem leu estão foi Paulo. Como a Bíblia já se cumpriu e o reino de Cristo já foi estabelecido, eu não posso ler no tempo presente, porque eu estou há 2000 anos depois dessa fala. Então, estas coisas estavam escritas para aviso, é nosso. Esse nosso não é um possessivo do singular, não é nossos. Ele falou,
estão escritas para aviso nosso. Ele estava falando nosso, e Paulo era judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Então ele falou para aviso nosso. Ele está falando nosso povo, nossa gente, nosso país, nossa origem. Por isso, nosso, esse verbo possessivo do singular. Para quem, olha que bonito, irmãos. Eu vou repetir porque é lindo demais. Tudo isto lhes aconteceu para exemplos. E estas coisas estavam escritas para aviso nosso. Para quem, olha o que ele fala, já são chegado o fim dos séculos. O fim dos séculos, segundo o próprio Paulo. Aí vem os futuristas, falam que Paulo mentiu. Como tem um pregador aí, né? Futurista, que disse que Paulo mentiu quando ele disse que o evangelho já foi pregado a todo mundo, a toda criatura que havia debaixo do céu. Colossenses 1:23. Ele disse assim, Paulo, ó, para quem já são chegado o fim dos séculos. Qual foi as palavras que Jesus falou na cruz? Uma das mais lindas palavras, cumprindo Gênesis 3:15. Jesus disse o quê? Está feito, está cumprido. Pai, agora eu entrego o meu espírito. Quando ele disse tetelestai, ele disse está feito, está cumprido. Paulo não estaria falando a mesma coisa? O fim que chegou era o fim dos séculos. Por que Jesus disse assim, olha, estarei convosco todos os dias, até. Irmãos, a língua portuguesa, ela é tão linda, mas tão linda, que até isso, as pessoas que gostam de estudar realmente, não ficam enganadas. Quando Jesus diz, estarei convosco todos os dias, até. Quando ele usa o verbo até, ele estava colocando o limite. Ele estaria com eles todos os dias, até. O verbo até significa limite, espaço, tempo. Ele estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí vem Paulo e diz assim, ó, que para eles já tinham chegado o fim dos séculos. Só faltava o que para se cumprir? Se Jesus disse tetelestai na cruz, se Paulo estava confirmando o que Jesus disse na cruz, estava faltando o que para passar a régua? Hein? Acontecer o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Aí o fim estaria completo. Aí era o fim de todas as coisas. Mas que todas as coisas? O fim da terra? O fim do céu, das estrelas? Que Pedro disse. Pedro usou uma figura de linguagem para poder, para potestades, para reinados, para governos. Pedro usou uma figura de linguagem quando ele disse que o céu e a terra, que naquela época existia, estavam aguardando, estavam preservados para o juízo com fogo. Não é o planeta Terra, como dizem os futuristas, não é o reino da Terra, não é as estrelas literal, não é o sol literal, a lua literal, não. A linguagem dos judeus é tão linda que eles pegavam objetos para pudesse representar um outro. Assim como Gênesis 37, que a lua era o pai de José, a lua era a mãe, o sol era o pai e as 11 estrelas eram os seus irmãos. Isso era a linguagem dos judeus. Por isso a coisa dragão, por isso serpente, por isso rabo das estrelas, por isso e aquilo. Mas vai falar isso para os futuristas para ver que se eles querem saber. Terminando o vídeo. 1 Pedro 4,7. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Isso Pedro falando há 2000 anos atrás.
Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Que todas as coisas era essa que Pedro falou? O fim do sistema religioso, o fim daquele aion. Quando Jesus disse o tetelestai está feito, está cumprido, era tudo ao seu respeito. Ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer, ele tinha que nascer, ele tinha que padecer, ele tinha que carregar uma cruz, ele tinha que jorrar sangue, ele tinha que descer as partes de baixo da terra. Meus queridos, eu não vou ler, mas você quer entender bem mesmo a Bíblia? Eu vou te dar um spoiler aqui, ó. Você estude então. Cadê Filipenses? Você estude Filipenses. O capítulo é o 2. Filipenses capítulo 2. E você vai entender tudo que Jesus tinha que cumprir desde o momento em que começou a sua tentação até o momento que ele desceu à sepultura. E depois o Cristo ressuscitado, e depois volta para a eternidade. Aí se cumpre tudo a respeito de Jesus. Então Pedro, aqui em 1 Pedro 4,7, ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Todas as coisas era aquele velho sistema, aquele velho aion. Ele diz, portanto, sede sóbrios. Ou seja, vocês fiquem espertos. Cuidado, tenha atenção. E vigiai em oração. Pronto. Isso aqui era o fechado da regra. Agora, eles tinham que estar sóbrios e vigiar em oração, aguardando o quê? O fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas era o quê? O juízo de Deus que ocorreu no ano 70 sobre a terra de Israel. E vocês aí achando que arrebatamento físico da igreja existe e vai acontecer? Querido, estude mais um pouquinho a palavra para você entender. Cuidado, a religião ela está corroendo a sua mente com falácias, com mentiras. Deus abençoe, tamo junto. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe o nosso trabalho e abençoe outras pessoas enviando esse vídeo, seus grupos de WhatsApp, tá bom? E que o Evangelho Eterno continue falando mais alto em nossos corações. Um abraço para a nossa família eterna. Tchau, Deus abençoe.